Boa noite, boa noite. Boa noite. Ei, som. Boa noite. Para quem não me conhece, sou Israel. E é isso aí, vamos começar. Queria começar com uma oração rápida. Vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor possa se fazer presente aqui nesse lugar. Que o Senhor possa encontrar corações, meu Pai, abertos para ouvir a Tua voz e receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Beleza. Então, culto do Adorai. A gente está falando sobre o tema corandeu há algumas semanas. Eu vou dar continuidade a isso. E hoje eu quero falar sobre o Deus de Elias. Deus de Elias. Pode passar aí, primeiro slide. Obrigado. Que chique esse negócio, cara. Foi. Tá ligado? Muito obrigado. Então, parte 1. Um homem de Deus. Vamos abrir em 1 Reis 19. A gente vai passar entre 1 Reis 19 e 1 Reis 18, beleza? Então, para começo de conversa, a gente vai ver o iniciozinho de 1 Reis 19. Todo mundo achou? 1 Reis 19? Tô tranquilo. Beleza, então. Eu vou começar. Verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que, vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Beleza. Então, para começo, com base nisso aqui que a gente leu, o que você enxerga nessas falas de Elias? O que você enxerga nesses versículos? Cara, eu sinto medo de Elias, assim. Eu sinto que ele teve medo, que ele teve receio, que ele desistiu. Isso, né? E você, Tia Kézia? O que você me diz? Cansaço. Cansaço. Pelos outros e agora na minha vez. Cadê Deus? Fran, o que você me diz, cara? O que você enxerga nesses 5 versículos? Insuficiente. Beleza. Muito obrigado. Então, cá nós estamos diante de um homem derrotado. A gente tem um homem derrotado aqui na figura de Elias. Elias, grande profeta, pede para si a morte. Ele quer morrer. Não dá mais para continuar. Ele quer deixar tudo e morrer e descansar de vez. Esse é Elias aqui. Tudo acabado. Mas quem é esse Elias? Esse profeta do Senhor? Como é que ele chegou a esse ponto? Qual é o antecedente? Vamos dar uma olhada? 1 Reis 18. Qual é o contexto? O contexto disso aqui, né? Em meio a um reino governado por um homem que era frouxo, e uma rainha que era má, que era Jezabel e Acabe, no caso, surge esse tal de Elias. Elias chega lá e fala: ó só, não vai chover enquanto eu falar que não vai chover. E realmente, não choveu. E Deus ouviu a voz de Elias. Tem um escritor antigo, que eu li uma vez, que fala que para que uma oração rápida e curta tenha um efeito grandioso, ela com certeza foi banhada e acompanhada por longas e demoradas orações
anteriormente. Então, eu creio que esse aqui seja o caso de Elias. A oração de Elias foi curta, né? Quase não foi uma oração. Ele só virou e falou: não vai chover, hein? Enquanto eu falar que não vai chover. Curto. Mas com certeza Elias tinha um relacionamento com Deus. Isso é a primeira coisa que a gente pode notar. Ele era um homem de oração. E durante 3 anos, esse homem que falou que não ia chover foi escondido pelo Senhor. Ele foi cuidado por Deus nesses 3 anos. Durante meses, nos meses iniciais, ele ficou no ribeiro de Cedron, sendo alimentado por corvos. Ele bebia do riacho lá, que estava lá pertinho dele. E depois, quando o riacho se secou, porque a seca estava muito grande, ele foi enviado para Sarepta, que era uma cidade gentia, acho, se não me engano. E ele teve encontro com uma viúva que estava para morrer. A viúva falou assim, ele pede para a viúva um bolo e azeite lá, um bolo de azeite, alguma coisa assim. E a viúva falou assim, eu só tenho farinha suficiente para fazer um bolo para mim e para o meu filho, eu vou comer e vou morrer. E Elias vira e fala, não vai acabar o azeite e não vai acabar a farinha. E durante todo o resto do tempo em que Elias esteve com essa viúva e com o filho dela, a farinha não acabou e o azeite também não acabou. Deus cuidou de Elias. Deus ouvia a palavra de Elias. Ele não simplesmente jogou Elias na caminhada e falou assim, vai lá fazer o que você tem que fazer. Deus cuidou dele em todo o tempo, de diversas formas diferentes, em diversas circunstâncias. Deus mostrou cuidado para com Elias. E depois desses 3 anos, finalmente, Deus vira e fala, Elias, chegou a hora, fala com Acabe que vai chover. Então, chegamos a 1 Reis 18. E aqui acontece como que uma disputa. Um momento. Acontece uma disputa entre Elias e os profetas de Baal. E Elias vira para o povo e pergunta, escolham hoje a quem vocês vão servir, se ao Deus de Israel ou se a Baal. Elias se vê sozinho de uma batalha. E no verso 37 e 38 a gente vê o resultado disso, o começo do resultado. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ele preparou o holocausto dele, ele encheu o holocausto de água, e caiu fogo do céu e queimou o altar, o holocausto e ainda a água. Deus ouvia as palavras de Elias. Deus vem, ele aceita o sacrifício, e todo o povo reconhece, o Senhor é Deus. Então Elias era um homem que conhecia o Senhor, a quem Deus ouvia as orações. Ele conhecia o Deus que é poderoso para controlar todas as coisas. Ele não simplesmente conhecia esse Deus que é todo-poderoso, mas ele experimentou o contato com esse Deus que era o Deus provedor. Deus se mostrou como um Deus atento a tudo que Elias precisava, a tudo que Elias falava. E no fim daquela batalha espiritual, Elias contra os 400 profetas, Elias saiu vitorioso. Porque ele era bom? Não era porque ele era bom, mas porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte na guerra, o Senhor dos Exércitos, estava com ele. E depois disso, vem chuva. E Elias ora mais uma vez, aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem e cai uma chuva forte. É engraçado ver que Elias, ele sai correndo, Acabe sobe no carro e vai para Israel. Aí Elias vira e vou também. Aí fala que a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele foi correndo junto com Acabe, que estava em um carro com cavalos, e Acabe foi junto com Elias foi junto, e o cara chegou lá junto com Acabe, correndo. Então o cara era maratonista, rapaz. Incrível. Esse é Elias.
Um homem que ouve a Deus, a quem Deus ouve, que conheceu o Deus poderoso, o Deus provedor, que viu com os próprios olhos as coisas acontecendo. Ele lutou uma guerra e venceu. Ele fez uma limpa na religião do povo de Israel. Ele matou praticamente todos os profetas de Baal. Incrível. Esse é Elias. Ele é o cara. E se é assim, como que a gente chegou no ponto de 1 Reis 19? Segunda parte. Um homem quebrado. Verso 1 a verso 5, que é o que a gente leu. O que a gente vê no capítulo 19? A gente vê esse guerreiro forte, confiante, esse guerreiro que tem um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, que conhece o Deus provedor? Não. A gente não vê esse Elias em 1 Reis 19. A gente vê um Elias quebrado, um Elias totalmente derrotado. Edwin Lewis Cole fala que o dia mais importante na guerra é o dia depois da vitória. Porque depois das grandes vitórias, a gente tem a tendência a relaxar, folgar, abaixar a guarda. E quando isso acontece, nos tornamos vulneráveis. Eu acho que esse foi o caso de Elias aqui. Ele abaixou a guarda do coração dele. E nessa guarda baixa, o golpe de Jezabel atingiu ele em cheio. Então, é uma coisa engraçada, né? A gente está vindo hoje de uma ida Tupã, que foi maravilhosa. A gente está aqui, a gente cantou sobre a alegria do Senhor, que é a nossa força. Olha só, a gente está num clima muito bom. É um clima de vitória. E é nesse momento que a gente precisa estar atento. Porque algo pode surgir. E se a gente não estiver atento, vai atingir bem em cheio. Porque a gente pode estar com a guarda baixa. Mas vamos lá. Aninha, ou Ana Laura, você mesmo. Não? Então fala você, Ana Júlia. O medo de Elias faz sentido? O medo de Elias faz sentido? Acho que sim. E tu, Vitinho, o que você me diz? O medo de Elias faz sentido? Olhando para quem é Elias e as palavras de Elias, o medo dele faz sentido? Não? E tu, Vitinho? Faz sentido? Não? E tu, Thiago, o que você me fala, cara? O medo de Elias faz sentido? Você acha? Uhum. Interessante. Quem era Elias? Você viu o histórico dele? Qual era, além disso, qual era o tamanho do Deus de Elias? Quem era o Deus de Elias? Ele conhecia e ele sabia qual era o tamanho do Deus que ele servia. Ele tinha experimentado a proteção do Senhor, a provisão do Senhor, ele viu a glória de Deus. Quando ele vai se apresentar a Acabe, o servo que encontra ele se encontra primeiro com o servo de Acabe e depois com Acabe, né? Ele fala assim: Acabe procurou você durante 3 anos em todos os estados possíveis e não te achou. Onde que você estava? Deus escondeu Elias. Um rei com todo o seu contingente tentando procurar um homem e não encontrou. E ele estava ali na terra de Israel, quietinho. E então, Elias é ameaçado por uma pessoa e Elias fica com medo e quer fugir, porque ele está com medo de morrer. Esse homem que no capítulo passado orou e Deus fez cair fogo do céu, agora está fugindo porque ele ouviu uma ameaça. Faz sentido? Não. Sinceramente, não faz sentido não. E agora eu faço outra pergunta. Desde quando medo
precisa ter sentido? Desde quando o medo precisa ser racional para que ele afete a minha vida ou a sua vida? Nem todo medo faz sentido. Medo não precisa fazer sentido para dar medo. A gente pode ter medo de qualquer coisa. Tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de cachorro. Ainda assim é medo. Talvez medo de pessoas, medo de conversas, de perguntas e respostas, medo de amigos, da comunidade. A gente pode ter medo de qualquer coisa. E aqui, Elias estava com medo. Esse homem de Deus, que era de fato um homem de Deus, estava com medo. Eu já morei em 3 cidades, né, até hoje. Eu morei lá no Espírito Santo, em Cariacica. Eu morei em Minas Gerais, em Governador Valadares, e agora estou morando aqui em Pompeia. E nessas idas e vindas por aí, eu fiz amizades, eu me despedi de amizades, mas quero falar rapidinho de uma amizade que eu tive. Fiz amizade com uma amiga, é uma moça. Só que quando eu me aproximei dessa pessoa, a despedida já estava marcada. Tipo assim, eu sabia que não ia ser por muito tempo. Então, ia ser rápido e passageiro. Eu sabia, ela também sabia, falei assim, tá. Mas ainda assim a gente se aproximou. E, assim, né, por que isso deveria ser tão importante, uma amizade? Seria só uma amizade rápida, coisa rápida. Só que aí a gente começou a conversar. A gente foi conversando, e a nossa amizade começou a se tornar profunda. E é curioso para mim porque foi realmente só uma amizade sem interesse. Quando começou a surgir a possibilidade da dúvida, a gente conversou sobre isso. E ficou, não, a gente vai ser amigo. E tá bom. E a gente conversava bastante, às vezes a gente saía para andar junto também. Só que, mesmo se tornando uma amizade mais profunda, era passageiro. A gente sabia que ia ser passageiro. E ela também sabia. E, bom, a mudança ia acontecer, querendo ou não. Só que aí o dia de dizer adeus chegou, né? E se você perguntasse para mim na época, e aí, Israel, você tá bem, cara? Tá tranquilo? Sua amiga tá indo embora, e aí, como é que vai ser? Eu ia falar, não, tranquilo, sem problema nenhum. Racionalmente eu disse, não, tá tudo bem. A mudança vai acontecer, mas tá tudo bem. Só que aí, eu fiquei 3 dias com uma dor no estômago. E o meu estômago ficou doendo. Aí eu cheguei e falei assim, ô, dona, tá acontecendo tal e tal coisa. O que você me diz? Ela falou assim, isso aí, ó, emocional. Aí eu virei e falei assim, impossível. Aí ela falou assim, é por causa de tal coisa. Eu falei assim, não. Eu já sabia que isso ia acontecer, desde o começo. E eu estou bem com relação a isso. Está tudo bem. Só que o tempo foi passando, a dor não foi passando, e eu comecei a falar, faz sentido que seja. Racionalmente, eu disse para mim, tá tudo bem. Só que, emocionalmente, eu comecei a ficar com medo. E o meu corpo reagiu antes do meu racional. Eu me vi de volta ao mesmo velho e conhecido medo, para mim, que é o medo de estar sozinho. O medo de me ver sem ninguém. Mas Israel, você estava sozinho? Você não tinha amigo? Eu tinha. Eu tinha outros amigos. Eu tinha meus pais por perto. Eu tinha toda uma comunidade a qual eu pertencia na época. Só que ainda assim eu estava com medo. Israel, você tinha um bom relacionamento com Deus nessa época? Eu tinha. Meu relacionamento com Deus estava em dia, por assim dizer. Eu estava lendo todos os dias, eu estava orando todos os dias. Mas eu me vi com medo. O mesmo medo de estar sozinho de novo. O mesmo medo de me ver solitário, sem ninguém. Faz sentido? A princípio, não fazia sentido. Eu não estava sozinho. Eu não ia ficar sozinho. E ainda assim, esse mesmo medo de ficar sozinho estava lá, pulsando no meu coração.
Medos vêm e vão. Eles podem não ser racionais, mas nem por isso eles deixam de doer. Nem por isso eles deixam de atrapalhar. Um medo sem sentido, um dia pode te pegar. O medo de perder algo, o medo de perder alguém, o medo de se ver só. O medo chega para todo mundo. Nem sempre faz sentido. E, na verdade, como eu falei, não precisa fazer. Ele dói assim mesmo. Elias, ele teve uma grande vitória. E logo em seguida, aquilo que devia ser para ele uma ameaça totalmente irrisória, se tornou maior que o poder de Deus aos olhos de Elias. A palavra de Jezabel se tornou mais relevante por aquele momento do que a palavra de Deus, ou o que Deus queria que Elias fizesse. É como Pedro andando sobre as águas. Então, Jesus chama Pedro, ele vai, e ele está andando na água, e Jesus está ali na frente dele, só que ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para o vento, e ele fica com medo. Ele tirou os olhos de Jesus. E ele começou a afundar. Ele teve medo. Elias estava com medo. Medo de morrer. E nesse medo de morrer, de estar sozinho, sem o apoio do povo, ele vai e se isola. Que ironia, né? No medo de se ver nesse ponto tão negro, ele vai e se isola ainda mais. Ele vai para o deserto. Ele deixou para trás as suas companhias. A gente vê no verso, fala que deixou o servo dele para trás. Aquele que estava sempre com ele, ele fala, fica aqui na cidade que eu estou indo embora sozinho. Ele sai do ambiente. Ele teve medo de Jezabel. Ele estava cansado demais para lutar. Qualquer batalha que fosse, já era. Ele estava cansado. Ele pede para Deus, me mata de uma vez. Eu não sou melhor que os meus pais. Esse é o Elias aqui. Ele é um homem quebrado. Um homem quebrado pelo medo. Terceira parte. O Deus que se importa. Elias segue seu caminho pelo deserto. Um caminho que Deus não mandou ele seguir, diga-se de passagem. Deus não mandou Elias ir para lugar nenhum, né, na verdade. Imagina só, Deus lá do céu, olhando para Elias, andando pelo deserto, vendo o homem seguir o caminho que Deus ele não tinha falado nada. Elias só virou e falou, estou indo. E lá está Deus olhando e falou assim, o que esse cara está fazendo, meu? Eu não mandei ele ir para lá, está indo aonde? Deus podia muito bem chegar para Elias, dar uma repreensão, confrontar Elias, falar assim, o que você está fazendo, cara? Está indo para lá por quê? Deus não mandou Elias ir para o deserto. Ele tinha uma obra para fazer. Ele tinha coisas para resolver. E ele estava fugindo. Só que, o que Deus fez? Vamos dar uma olhada no verso 5? 1 Reis 19, verso 5. Tá? E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Nessa situação, onde a gente tem um Elias quebrado, o que Deus escolhe fazer? Deus cuida. Deus cuida de Elias. Deus deu provisão para o caminho, mesmo não sendo o que ele tinha ordenado. Deus mandou provisão e permitiu ele ir até Horebe. Deus se revela, mais uma vez, como Deus provedor.
um Deus que provê, fiel, que nunca falha. Elias conhecia essa faceta de Deus. Ele come pão, ele bebe água, ele anda 40 dias e 40 noites direto. Ele andou 40 dias, 40 noites sem parar. O cara anda mais que o Forrest Gump, cara. E ali ele chega no Monte Horebe. E aí então ele tem um encontro com Deus. E Deus pergunta inicialmente: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E qual é a primeira coisa que me salta aos olhos? Deus não pergunta para Elias: o que você está fazendo aí, Elias? Ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Deus estava ali com Elias no Monte Horebe. Deus não estava longe, ele estava perto. Deus estava próximo, observando cada passo, cada movimento. O que fazes aqui, Elias? E aí Elias responde, verso 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Eu tenho buscado, eu tenho sido fiel, e eu estou nessa sozinho. O Senhor viu o povo, o Senhor conhece o coração deles, sabe que eles são de coração dobre, sabe que eles não estão fiéis ao Senhor. Eu estou aqui sozinho. Estão querendo me matar, assim como mataram todos aqueles meus amigos, os outros profetas, que te serviam. E então Deus diz para Elias: sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor. E ali passava o Senhor. E o que Elias vê? Elias vê um vento forte, um vento capaz de romper pedras. Eu já vivi de ventania, de 100 km por hora, 120 km por hora. Vento forte, mas eu nunca vi um vento que rompe montanha. E fica a pergunta: Deus se revela pelo vento? O que você acha, Fernandinho? Deus se revela pelo vento? Sim. Você tem alguma base para falar tal coisa, cara? Tá, faz sentido. Você me venceu no argumento. E tu, Calvin? O que você me diz, Calvin? Deus se revela pelo vento? Faz sentido também. Mas sim, nesse ponto aqui da história, Deus já se tinha revelado pelo vento. Em Jó 40, Jó passa o livro todo falando: quem me dera ver esse Deus aí, eu vou mostrar para ele o meu caminho, ele vai falar que eu sou justo, porque eu sou justo. Ele está errado em me condenar. Quem me dera estar perante a presença de Deus? E aí em Jó 40, Deus vem para ele no meio de uma tempestade, num tornado. Vento, então num redemoinho. Deus se revela pelo vento. A presença de Deus pode ser, sim, vista pelo vento. E Elias sabia disso. Jó era um livro antigo. Ele com certeza sabia. Só que Deus não estava no vento. E aí acontece um terremoto. Um daqueles que abala montanhas. E fica a pergunta: Deus se revela por meio de terremotos? Sim, ele se revela por meio de terremotos. Êxodo 19. Deus desce para ter um encontro com o povo e fala que o Monte Sinai tremia diante da presença do Senhor. Terremoto. Em Salmos aparece um monte de vezes. Até peguei um aqui, ó. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. O que aconteceu ao mar vermelho que te abriste? O que aconteceu ao rio Jordão, por que recuaste? Por que, ó montes, saltam como carneiros? E no verso 7 desse Salmo 114 fala: estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Deus se revela por meio de terremoto? Sim.
ele se revela por meio de terremoto. Elias sabia disso. Só que Deus não estava no terremoto. E aí vem um fogo consumidor. Deus se revela por meio do fogo? Sim, ele se revela por meio do fogo. Êxodo 19, verso 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Quando Deus confirma a sua aliança com Abraão, que antes era Abrão, ele confirma por meio de fogo. Fala no Gênesis 15, verso 17 e 18. Fala assim: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Ele tinha cortado uns animaizinhos, colocado lá, era uma coisa da cultura, para meio que marcar uma aliança. E Deus passa por aqueles pedaços de animais, confirmando a aliança dele com Abraão. Fala assim: eu sou responsável por isso aqui. A minha palavra está escrita aqui. Eu falei que você vai ser pai de muitas famílias. Todas as famílias serão benditas em você. Eu sou responsável por isso. Estou assinando aqui, minha aliança. E ele faz como uma tocha de fogo. Deus se revela pelo fogo? Sim, ele se revela pelo fogo. Só que Deus não estava no fogo. Hebreus fala: nosso Deus é um fogo consumidor. E esse Deus, a quem Elias conhecia, não estava nesse fogo consumidor. Elias sabia disso tudo. Ele havia, inclusive, no capítulo 18, ele clama pela presença de Deus. Ele fala: Deus, para que eles saibam que tu és Deus. Vem. E Deus manda fogo do céu. Ele sabia disso. Só que, depois do fogo, vem uma voz mansa e delicada. Elias vai de encontro a essa voz, mansa e delicada, que pergunta: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E ali, Elias expõe mais uma vez tudo que estava no coração dele. E ali, Deus direciona Elias. Verso 15: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Verso 18: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não beijou. Deus estava dizendo para Elias: você não está sozinho. Outros não se dobraram. Você não está só. Unge Eliseu como profeta. Unge Azael, rei da Síria. Unge Jeú, rei de Israel. Isso é tudo. Isso é tudo que Deus fala para Elias. Só isso. Elias conhecia o Deus poderoso. O Deus todo-poderoso, capaz de fender montanhas com o vento, de causar terremotos destruidores, de trazer fogo do céu, fogo que consome o holocausto, que consome a pedra, que consome a água, que consome até o pó. Ele conhecia esse Deus, mas naquele momento ele precisava de cuidado, ele precisava de afago. Ele precisava desse Deus que cuida, que ama, que traz bálsamo e paz. Deus se revela a Elias como aquele que entendia a dor dele. Ele entende a sua dor também. Ele conhece o seu medo também. Ele se importa. Ele se mostra mais uma vez
suavidade, e dá carinho, dá direção, e dá uma solução, e dá a oportunidade para Elias de não estar sozinho. E a primeira coisa que Elias faz é realmente ir atrás de Eliseu. Ele deixou de estar só, foi a primeira coisa que Elias buscou. Deus respondeu a esse momento de solidão e medo de Elias com Eliseu. Deus mandou um amigo. Olha que legal, né? Deus viu a situação de Elias. Deus viu o medo de Elias. E Deus mandou um amigo. Medos vêm e vão. Parte 4. E quando ele vier? O medo vai chegar para você algum dia. Eu não sei como que esse medo vai chegar. Não sei se pode ser medo de morrer. Medo de morrer vem para todo mundo. Pode ser medo de morte emocional, talvez. Medo de estar sozinho, como eu falei. Medos vêm para todo mundo. E quando ele vier? Às vezes, a gente precisa só de uma voz mansa e suave do nosso Pai, do nosso Abba. Pode ser que a gente precise de um amigo para a caminhada. Pode ser que a gente só precise de boa comida, sono, descanso e boa companhia. Quando o medo vier para você, lembre-se de Elias. Medo vem e vai. Mesmo que você não esteja fraquejando na fé, mesmo que a sua fé esteja firme, pode ser que o medo venha. A gente interage com pessoas e às vezes essas interações causam medo. A gente tem medo de como as pessoas podem reagir, de como as pessoas podem, o que as pessoas podem pensar da gente. A gente tem medo. Quando esse medo vier, se lembra de Elias. Quando o cansaço tomar conta da sua alma, e os medos e os problemas forem grandes demais, lembre-se de Elias. E não só isso, lembre-se do Deus de Elias. Eliseu se viu nessa mesma posição alguns anos mais tarde. Vamos dar uma olhada nisso? 2 Reis 2. Abram aí. 2 Reis 2 conta a história de Eliseu se despedindo de Elias. A gente vê, né, depois de acontecer algumas coisas no meio do caminho, e aí chega nesse ponto. Então aqui a gente tem Eliseu, a provisão de Deus para Elias, o amigo que Deus tinha preparado para ele. Elias estava com a data marcada para morrer. O bastão de profeta seria finalmente passado para Eliseu de forma definitiva. E Eliseu estaria sozinho. Eles estavam dando uma volta, passando por algumas cidades. E nas 3 cidades que eles passaram, os profetas da cidade chegavam assim para Eliseu e falavam assim: ô Eliseu, você sabe, né? Elias vai morrer, tipo, hoje, né? Você está sabendo disso, não tá? Ele fala assim: eu sei, fica quieto. Aí foi para outra cidade, chegou os profetas, assim: ô Eliseu, você sabe, né? Elias vai morrer. Assim: eu sei, fica quieto. Na terceira cidade a mesma coisa. E agora, Eliseu? Vai ser só você, né? O que você vai fazer? Será que você vai dar conta disso? Será que você vai dar conta do trabalho que está te apresentando para você? Você vai estar sozinho. Como é que vai ser? Verso 7. E foram 50 homens os filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe. E assim, ambos pararam junto ao Jordão, Elias e Eliseu. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e ambos passaram em seco. Eles foram conversando, andando e conversando juntos, como 2 amigos que eram, até que o momento da partida chegou. E sucedeu que, indo eles andando, verso 11, e falando,
Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, um redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando nas suas vestes, rasgou-a em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. A hora de Elias ir embora estava marcada. Ele e Eliseu sabiam que a hora de Elias ir embora estava marcada. Eliseu soube disso desde o primeiro momento. Ele era o substituto de Elias. E agora o momento da partida tinha chegado para ele. E lá estava ele, sozinho diante do Jordão. Ele e o Jordão. Ele e todas as suas inseguranças. Seu mestre, seu professor tinha partido. E deixou para ele a promessa de que Deus estaria com ele. Mas ele estava ali sozinho, não estava? Eu te faço a pergunta: ele estava sozinho? Será que Eliseu estava sozinho? Eu acho que nem ele tinha resposta para isso naquele momento. Então ele resolve perguntar. Verso 14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Deus, onde você está? Eu preciso do Senhor. É difícil. O papel é difícil. Os problemas são muitos. As pessoas vão querer a minha morte. Deus, Deus de Elias, onde você está? E quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E aqui Eliseu começa a jornada dele sozinho, como profeta. Deus estava com Eliseu, ele não estava sozinho. Você não está sozinho. Quando o medo e o cansaço vierem, fique de olho. Depois das grandes vitórias, fica de olho. Mas se você ainda assim se vê abatido, se ainda assim você se vê com medo, lembre-se de Elias. Lembre-se do Deus de Elias. Clame por ele, que ele é um Deus relacional. Ele está aqui. Deus não está longe. Ele te chama para que você esteja perante a face dele, diante da face de Deus. Ele não está aí, ele não está longe, ele está aqui. Ele está aqui. Eu não sei do que você tem medo. Eu não sei se você tem algum medo. Mas não se esqueça. Ele está pronto para te receber com a voz mansa e suave. Ele está pronto a cuidar de você quando você precisar. Ele sabe. Talvez ele te mande amigos. Talvez ele te mande descanso. Eu não sei do que você precisa. Ele sabe. Então clame. Quando o medo vier, clame pelo Deus de Elias. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado porque o Senhor está nos céus, mas o Senhor também está aqui, observando nossos passos, observando nossas lutas. E o Senhor nos conhece. O Senhor sabe, meu Pai. O Senhor sabe de todo o medo que envolve o nosso coração. Nós queremos clamar a Ti, Senhor. Onde está o Senhor?
Vem, Senhor, ao nosso encontro, com a sua voz mansa e suave. Vem trazer afago, meu Pai, aos nossos corações. Vem nos encher com a tua alegria. Vem, ó Pai, com o teu impressionante, infinito e ousado amor sobre os nossos corações. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te, Senhor, como o Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso, meu Pai, que traz vento, que traz terremoto, que traz fogo. Mas quando nós estivermos cansados, sobrecarregados e com medo, venha ao nosso encontro, como o Abba que se importa, com o teu afago, com o teu bálsamo, Senhor. Porque nós precisamos do Senhor. Onde estás, Deus de Elias? Onde estás? Revela-te a nós. Em nome de Jesus. Amém. Ivan? Fica aqui com a gente. Vamos um pouquinho. Obrigado, Israel, por trazer a palavra, trazer descanso sobre a minha vida. Amém. Semana que vem, é dia 3, nós vamos fazer um culto especial, tá? Nós vamos estar junto com os jovens, pessoal de segunda-feira, junto com o pessoal de quarta-feira. A gente vai fazer um culto provavelmente lá fora para ter mais espaço. A gente pediu aí para o pessoal já fazer um louvorzão aí, tá bom? Então venham, você que é adolescente pode continuar vindo, né? Você que é jovem, o pessoal mais velho, né? Velhas, brincadeira. Né? O pessoal mais velho pode vir e chamar o pessoal da faculdade, da ABU, de onde for, que acho que vai ser um culto bem bacana. Tá bom? E dia 1º de maio, é feriado, cai numa quarta-feira. Vamos fazer um culto especial, tá? Estou combinando com um pessoal aí também para fazer uma coisa diferente. Talvez a gente comece o culto mais cedo, tá bom? Porque é feriado, né? Dá para a gente fazer uma bagunça a mais aí, sei lá. Tá legal? Vamos orar mais uma vez, né? O Israel acabou de orar, mas vamos orar novamente para encerrar nosso culto. Agradecer a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo culto de hoje. Entregamos nas tuas mãos. Obrigado pela palavra que Israel trouxe, pela reflexão que ele fez sobre a vida de Elias, Senhor. Eu sei que medo é uma coisa que aflige todos nós, todos que somos humanos. E muito obrigado por essa reflexão. Que a gente possa sair daqui com armas contra o medo e que a gente possa sair daqui mais dependentes do Senhor nos nossos momentos de necessidade, Senhor. Nós agradecemos, pedimos tua bênção e nos despedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém? Amém. Eu sei que a gente já se abraçou no começo desse culto, né? O Thiago já... Mas vamos nos abraçar de novo, né? Vamos nos despedir aqui. Deus abençoe a todos. Para quem vai no acampamento, bom acampamento para vocês. Para quem não...